É evidente que essa atividade fez com que a gente conseguisse grandes resultados em 85. Então, nós recebíamos muitos pedidos para entidades para que nós fôssemos assessorá-las, no sentido de elas fazerem uma boa administração, de terem condições de levar ao hospital a prestar uma boa assistência, ter inclusive autossustentabilidade econômica. Como os pedidos eram muito numerosos, nós criamos um departamento da Sociedade Beneficente São Camilo, da qual eu era e fui durante 50 anos superintendente. Criamos então um departamento chamado Gerência Hospitalar, que se destinava exatamente para socorrer na administração as entidades que procurassem os nossos serviços. Como nós tínhamos já faculdade, eu fui o primeiro diretor da primeira faculdade da América do Sul, do IPH, para a qual eu construí um prédio no IPH, lá no Morumbi. Então a gente tinha muitos profissionais da administração hospitalar formados por nós. E a gente tinha condições de atender esses pedidos. E nós fomos fazendo um trabalho nesse sentido, assumir então a administração desses hospitais, não a propriedade, sim só a administração. E a entidade proprietária do hospital, então, nos contratava e nós punhamos lá então os nossos administradores e com isso as entidades que a gente assumiu, eram mais de 130 hospitais no Brasil, essas entidades conseguiram ter um desempenho muito aperfeiçoado. Uma delas, só para citar a maior, né, a Santa Casa de Belo Horizonte, tinha 1.300 leitos, 3.000 funcionários, estava realmente uma situação extremamente deficiente em todos os sentidos. Em 90 dias nós mudamos completamente o panorama daquela instituição. Eu pus lá 27 administradores hospitalares dentro daquele prédio, reformamos o prédio inteiro que estava com dificuldade física muito acentuada, né? Com isso conseguimos então colocar essa Santa Casa numa situação realmente muito boa, muito aperfeiçoada durante vários e vários anos. Outro grupo de obra que a gente assumiu na ocasião foram as obras chamadas de Santo Antônio, da Irmã Dulce de Salvador, na Bahia. Então, nós assumimos a administração de todas as obras da Irmã Dulce durante vários anos. E eu era quem prestava contas à Irmã Dulce da atividade do mês. E ela tinha uma diretoria formada por grandes empresários da Bahia. Então, o presidente, por exemplo, das obras da Irmã Dulce era o dono do Banco Econômico da Bahia, ainda hoje é o dono e ainda hoje é o presidente daquelas obras. O secretário da Irmã era o doutor Norberto Odebrecht, dono da Odebrecht do Brasil, com o qual me dava muito, aliás, até estranhei quando entrei pela primeira vez que estava fazendo o nome Odebrecht na Bahia, parece ter uma contradição. Odebrecht, o nome é alemão, falei para ele, o senhor está aqui na Bahia. Ele me falou que o pai dele era de Santa Catarina, lá de Blumenau, que ele nasceu em Pernambuco, que se formou engenheiro, que após isso ele foi para a Bahia para construir casas populares para o governo do estado, e ganhou muito dinheiro, e foi ampliando, quer dizer, ele era o secretário da Irmã Dulce, e na reunião do mês eu fazia prestação de contas a essa diretoria, que é realmente uma diretoria séria, tanto que o Odebrecht me falou, você está vendo aqui nós temos 70% do PIB, do Produto Interno Bruto do Estado da Bahia, está nessa mesa aqui. Quer dizer, ela reuniu grandes empresários, né? A Irmã Dulce tinha uma obra sensacional, né? de atendimento a excepcionais mentais, bastante grande. Tinha um hospital Santo Antônio bem grande, hoje tem mais de 1.000 leitos, né? Tinha uma colônia para jovens abandonados, para os quais ela dava não só residência e alimentação, mas também educação. Quer dizer, uma obra realmente muito, muito expressiva. A Irmã Dulce, né, eu fui convidado especial, ele foi beatificado pela Igreja Católica o ano passado, né, em maio do ano passado, e que foi chamada pelo Papa então de a Venerável Dulce dos Pobres, quer dizer, a bem-aventurada Dulce dos Pobres, quer dizer, é uma qualificação extraordinária que a igreja deu àquela irmã que sozinha fez uma obra realmente expressiva. Depois, então, a nossa atividade transcorreu normalmente, né? E eu, em 2010, então, deixei a superintendência da Sociedade Beneficente São Camilo, que era a maior entidade, né? E como a nossa entidade havia desistido, havia extinto o departamento chamado Gerência Hospitalar, porque achou que já tínhamos muitos hospitais próprios e que mereciam a nossa atenção e não teríamos condições de fazer as duas atividades ao mesmo tempo, então ela decidiu que seria extinto o departamento chamado Gerência Hospitalar.
eu estava com mais de 200 profissionais distribuídos no país, né, fazendo a administração de hospitais de terceiros, entre os quais todo o estado de Tocantins estava na nossa mão. O governador de lá, que é o atual, aliás, né, colocou para nós todos os hospitais de Tocantins, nós organizamos e administramos durante mais de 10 anos todos aqueles hospitais lá, né. Então, eu vi aquela quantidade enorme de profissionais e aquela atividade extremamente benéfica que nós fazíamos através da gerência hospitalar do São Camilo, eu vi que era uma pena abandonar aquela atividade lá. Então, concebi a ideia de criar uma entidade para receber esses profissionais e continuar essa atividade que era feita pelo Grupo São Camilo. Criei, então, a ProSaúde. A ProSaúde, evidentemente, é uma entidade que eu trouxe de Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, em Monlevade, havia uma entidade filantrópica da qual eu era o presidente. E o Paulo Câmara, que hoje é o superintendente da ProSaúde, era o secretário daquela entidade lá. Falei, Paulo, vamos levar para São Paulo essa entidade que já é filantrópica, vamos trocar de nome e de atividade e vamos continuar com essa atividade que era feita pela gerência hospitalar. Foi aceita a ideia, fizemos uma assembleia, trouxemos então essa entidade para São Paulo, criei o nome ProSaúde, né, para que houvesse uma conotação da nossa atividade profissional, e então ela abraçou a atividade anteriormente desenvolvida pela gerência hospitalar e hoje é a maior entidade do nosso país em administrar hospitais de terceiro. Eu comecei como presidente nos primeiros anos, hoje a entidade elegeu outros presidentes e é realmente uma atividade muito boa. Aliás, em janeiro do ano passado, fui chamado pelo governador do estado de Tocantins novamente, recém-reeleito, me disse, volte para cá e assuma novamente todos os hospitais do estado. Falei, olha, a nossa entidade, o nosso departamento que havia na ocasião em que nós assumimos, então, a administração não existe mais do Grupo São Camilo. Hoje existem outras entidades, entre as quais a ProSaúde, que é a entidade mais expressiva hoje na área da administração hospitalar do nosso país. Aceito o convite e a ProSaúde assumiu hoje, então, de um dia para o outro, 17 hospitais lá no estado de Tocantins, praticamente todos os hospitais de porte grande no estado estão na mão da ProSaúde. Com isso, evidentemente, essa atividade continua existindo e nós aí, então, estamos continuando desenvolvendo a nossa atividade dentro das nossas próprias organizações, dentro dos nossos próprios hospitais, né? Hoje, evidentemente, a entidade, o Grupo São Camilo ampliou muito, aumentou muito, nós temos 13 entidades hoje no nosso país, né? Que mantêm obras próprias. Tem um pouco mais de 50 hospitais, temos 36 equipamentos de assistência social só aqui na cidade de São Paulo, entre os quais 26 creches, temos vários centros de juventude, então é uma atividade realmente grande. Na Zona Leste nós temos duas casas muito grandes para moradores de rua, em que eles ficam lá, são assistidos, tem toda a residência mantida gratuitamente, né? E lá são 700 moradores de rua que estão sendo atendidos por nós. Com isso, eles conseguem, evidentemente, ter uma casa, ter alimentação, ter moradia, ter tudo, e gratuitamente. E com isso, logicamente, a nossa instituição está prestando um serviço de assistência social muito expressiva. O IBCC, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, foi criado pelo Dr. João Sampaio Góes Júnior e por mim. Ele era o chefe da obstetrícia do São Camilo, da Pompeia, eu era o diretor clínico desse hospital. Juntamos e criamos, então, o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, que hoje tem sede própria lá na Zona Leste, um hospital bastante grande, especializado em oncologia, em câncer, né, e que presta um serviço realmente muito expressivo. E está, evidentemente, ampliando agora essa atividade. Eu sou atualmente superintendente deste instituto, fui superintendente durante muitos anos, agora reassumi, estamos tocando lá. Outra entidade que foi dada para nós alguns anos atrás, em 1988, foi a Cruzada Bandeirante, que hoje se chama Cruzada Bandeirante São Camilo, que se chamava Cruzada Bandeirante Assistência Médico Social. É uma entidade que foi criada, Dona Maria Tereza, que foi criada para dar assistência aos tuberculosos em São Paulo. Não havia hospitais quase de tuberculose e a quantidade de tuberculose era muito grande em São Paulo. Então ela criou essa instituição e, como
havia necessidade de leitos hospitalares, ela então construiu um hospital lá perto de Cotia com em torno de 150 leitos para atender os doentes de tuberculose. Em 1882, ela viu que a tuberculose foi reduzida muito no nosso país, né? Só Campo do Jordão, naquela oportunidade, tinha mais de 40 hospitais de tuberculose. Campo do Jordão hoje tem 2 hospitais de tuberculose. Um é nosso, a Dona Leonor Mendes de Barros, é um belíssimo hospital nosso, que recebemos dessa entidade da instituição, e um outro dos sanatorinhos, são os únicos 2 hospitais de tuberculose lá. Ela criou esse hospital, em 82 ela viu que reduziu muito a quantidade de pessoas que necessitavam de internar com tuberculose. Então, transformou aquela lá numa entidade de recuperação de dependentes químicos. E era uma propriedade muito grande e a atividade muito expressiva. Alguns anos depois, 2 anos atrás, aquela atividade foi transferida por nós para Campo do Jordão e colocada dentro do Hospital Leonor Mendes de Barros, que continua atendendo também tuberculose, mas agora tem essa nova atividade, a recuperação de dependentes químicos. Com isso, essa Cruzada Bandeirante, que agora se chama Cruzada Bandeirante São Camilo, então ela passou a desenvolver uma atividade de assistência à saúde aqui no estado de São Paulo. Então, recebeu a qualificação de organização social pelo governo do estado de São Paulo, e recebeu algumas obras, então, que ela está administrando hoje. Então, o Hospital Geral de Carapicuíba, com 250 leitos, está na nossa mão há 3 anos. O Hospital Geral de Itapevi, também com 250 leitos, está conosco também. Temos lá em Carapicuíba um ambulatório médico de especialidades bem grande, também como organização social do governo do estado. Em Itu nós temos um grande ambulatório de especialidades médicas para um grupo de municípios daquela região, também pelo governo do estado. Em Santos nós temos um grande ambulatório de especialidades médicas do governo do estado, cuidado por nós, e que é muito expressivo para toda a Baixada Santista. Em Santos temos também um polo de assistência intensiva na área da saúde mental, com 30 leitos de internação, um belíssimo centro lá, que nós construímos para o governo do estado e hoje está sendo cuidado por nós. Assumimos agora, algum tempo atrás, então, a UTI do Complexo Hospital de Sorocaba, do governo do estado, nós assumimos porque ele tinha dificuldade de colocar médicos e profissionais dentro daquele hospital. E são atividades que a nossa instituição está desenvolvendo. Evidentemente, o governo do estado, como preconizou, ele quer que essas entidades, realmente, que essas atividades sejam assumidas por entidades filantrópicas chamadas de organizações sociais. Mais de 30 instituições já passaram para esse tipo de administração, entre as quais a nossa. Com isso estamos tendo assim, um trabalho bastante expressivo aqui em São Paulo, também nessa atividade de assistência através das organizações sociais.